Olá, pessoal, boa noite. Bom, dando continuidade aqui às nossas aulas, encontro 2, né, hoje marcado. Bom, até o momento já são 19h05, conforme de praxe. Aguardei 5 minutos aqui, até agora não tem ninguém na nossa sala, mas de toda forma eu vou dar continuidade aqui na apresentação da nossa aula de hoje, né? E aí nós vamos tratar aqui de elementos que são pertinentes à questão do corpo e gênero e quais são as perspectivas que os professores precisam ter dentro dessa abordagem, né, dessa temática em sala de aula. Bom, primeiramente, a gente vai tratar aqui de uma questão que a gente tem discutido bastante, que é a ideia de se tratar e discutir a questão da educação, a sexualidade dentro da educação, é justamente a gente trazer a promoção da igualdade de gênero com relação à questão da orientação sexual, né? O que é um elemento que é relevante para o crescimento, para o amadurecimento da sociedade, né? Hoje não tem como nós fugirmos dessa perspectiva e dessa discussão em sala de aula. A gente tem aqui que sempre ressaltar a sua afirmação, né, ou negação, que ela, durante muito tempo, atingiu discussões em diversas áreas de conhecimento, né? Em diversos âmbitos institucionais, seja ela educacional, seja ela religiosa, seja ela política. Então, isso, independentemente de valores morais e imorais, ela está sempre em discussão, né? Cada um traçando métodos e metodologias de como abordar essa temática. Então, a gente tem aí que, né, uma perspectiva de que é muito comum que aconteça alguns enganos com relação ao conceito de gênero que a gente já tratou aqui, né? Gênero, identidade, né, a questão biológica, a questão, né, da orientação sexual também. Então, aqui é só para a gente fazer um resuminho do que a gente já tratou nas duas últimas aulas. E aqui eu trago para vocês o que Stuart Hall vai trazer para a gente com relação a... Ele é um grande estudioso da área da cultura, né, identidade cultural, principalmente, e ele vai trazer justamente essa questão de cultura nacional, né? O que é essa dinâmica da cultura nacional e como ela se articula dentro desse processo, desse movimento da organização social, da organização social. Ele vai trazer para a gente aqui que a cultura social, ela atua numa dinâmica de tentar inserir os indivíduos de uma mesma nacionalidade, sem levar em consideração, sem se importar com, por exemplo, as categorias de classe, as categorias de gênero, ou até mesmo a categoria de raça, né? E tentar trazer dentro de uma cultura nacional a unificação de uma mesma cultura, de uma mesma identidade cultural. Então, esse elemento é importante para que a gente entenda essa definição de cultura nacional, porque a questão do gênero está diretamente ligada a esse processo. Então, a cultura, a identidade e as práticas sociais estão diretamente relacionadas, até porque toda essa prática, ela possui um significado, né, dentro da perspectiva de cultura. Então, o que é praticado por um determinado grupo, ela está caracterizado nessa coletividade dentro de uma mesma perspectiva de ideais. Entretanto, a gente precisa ter um certo cuidado com relação à questão da cultura, da identidade cultural, né? Existem várias identidades, é como se fosse um afunilamento. Nós temos a cultura nacional, que são trazidos, ele traz para a gente até questões de elementos que nos caracterizam como seres comuns de uma mesma identidade. Por exemplo, somos brasileiros e a nossa identidade nacional é nossa língua, a nossa bandeira, o nosso hino, né, as nossas músicas, por exemplo, a música popular brasileira. Isso é uma identidade nacional. Entretanto, a identidade cultural, no sentido de determinados grupos, ela possui uma subjetividade muito grande, uma diversidade muito grande, e que a gente não pode confundir uma com a outra. Mesmo tendo uma cultura nacional, eu preciso ter em mente que existem culturas que são subjetivas dentro dessa cultura nacional, cada um com sua especificidade, seja, né, valores religiosos, valores acadêmicos, valores profissionais, enfim,
né, uma identidade que vai se afunilando e que essa perspectiva precisa ter um olhar, né, e nós, docentes, precisamos ter esse olhar. Eu trago aqui para vocês a questão da análise de Foucault, né, Foucault, ele vai argumentar, principalmente lá que a partir do século XVII, na analogia, no estudo dele do povo ocidente, que dentro desse povo, no ocidental, emergiu uma forma de poder que tratava de possuir por objeto central a administração da vida biológica, né? Isso é próprio do povo ocidental. Tentar organizar ou tentar controlar uma determinada população, determinado grupo, por intermédio das organizações biológicas, né, da estrutura biológica daquele povo, masculino, o homem e a mulher. Pronto, e acabou. E nessas sociedades, ele traz para a gente que há um dispositivo, que é esse dispositivo que a gente chama de sexualidade, que diz muito respeito à ligação da verdade do sujeito, que ele traz como identidade, né, ao sexo. Então, a minha verdade está intrinsecamente ligada à minha sexualidade e, consequentemente, à minha lógica biológica, né? E ele vai trazer essa produção do gênero, que ela acontece mediante as práticas sociais, que, por sua vez, recebem um significado muito pontual e muito latente dentro dessa organização social. E que tais práticas obedecem um padrão de comportamento que os gêneros devem seguir de acordo com sua cultura. Né? Se a gente, por exemplo, for fazer a comparação do povo brasileiro com o povo oriental, o papel da mulher do povo brasileiro, né, as mulheres brasileiras, com as mulheres orientais, por exemplo, as mulheres japonesas. Cada uma tem a sua representatividade na sociedade, o seu papel em si. Como a gente, por exemplo, analisa a cultura, sei lá, muçulmana, em que a mulher não pode ter seu corpo exposto, diferentemente da cultura que é produzida aqui com relação à sexualidade, do processo de poder se mostrar mais presente numa condição mais ocidental, no caso aqui no Brasil, né? Então, quando a gente faz esse paralelo, a gente precisa, o que ele está querendo dizer é justamente isso, que a sexualidade, ela se estabelece dentro do comportamento cultural dos gêneros de uma determinada sociedade, né? De uma determinada nação. E aqui que eu trago para vocês esse questionamento, né? Qual é a melhor forma de orientar os alunos e como colocar como prioridade as relações e informações sexuais, né? Como que a gente pode abordar isso dentro da sala de aula, apesar de termos tratado isso bastante, a gente continua batendo isso na tecla, que é uma temática delicada, sim, mas ela precisa ser debatida, e por elementos que nós já até colocamos em pauta aqui nas nossas aulas, né? Aí aqui eu trago para vocês que essa questão da educação sexual, dentro do processo de ensino-aprendizagem, ela deve ser de conhecimento de todo e qualquer educador, ok? E não só do educador, dos pais também, né? Que não existe uma receita pronta para formar bons estudantes ou dentro do conceito familiar, bons filhos. Não existe, eu sempre falo isso. O educador não tem uma fórmula mágica e uma varinha mágica para poder trabalhar determinados aspectos. Mas o educador tem a responsabilidade de estar munido de informações para, da melhor forma, repassar isso para os seus pares e até mesmo para as pessoas envolvidas, no caso, os alunos e seus familiares. Então, esse diálogo precisa acontecer, a gente não tem como se eximir disso. E quando a gente vai tratar da educação sexual, é isso que eu falo, o educador ele precisa se aprimorar, ter uma formação continuada, ter um maior número de informações que possam favorecer ele nessa questão do debate, no diálogo dentro da comunidade escolar. E um dos papéis fundamentais do educador, dentro do contexto escolar, é ele trazer essa temática no sentido de parceria, né, com a família, sobre essa questão da formação sexual da criança. Eu tenho trabalhado com alguns professores, ontem mesmo eu estava até dando uma aula para um grupo de futuras professoras, e que eu senti muito isso, que elas falavam que não tinham condições
de tratar essa temática, mesmo que elas soubessem, mesmo que elas tivessem um diálogo dentro de casa com suas filhas, mas que em sala de aula elas não conseguiriam para abordar essa temática. E aí é o que eu falo que essa temática é uma temática que a gente trabalha com todo um conjunto multidisciplinar dentro de uma escola. Geralmente a gente não aborda essas temáticas quando a gente não tem essa competência, quando a gente não tem um número de informações suficientes para abordar essa temática, mas a gente tem outros pares dentro da escola, da comunidade escolar, que podem nos ajudar dentro desse processo. A gente tem o papel do orientador pedagógico, a gente tem o papel do coordenador pedagógico, a gente tem o papel do supervisor pedagógico, que pode também outros colegas, enfim, o que a gente sempre fala é que dentro de um processo de ensino-aprendizagem, no espaço escolar, a gente tem que saber que existe uma equipe toda, e essa equipe trabalha na coletividade, por isso que a gente bate muito nessa tecla da coletividade. É importantíssimo trabalhar esses aspectos da coletividade dentro desse olhar, dentro dessa perspectiva de que se faz necessário a ajuda mútua, né, dentro do processo de ensino-aprendizagem, ok? E a família deve estar sempre, deve ser orientada, né, visto que ela é a fonte principal da informação dessas crianças. Então, o diálogo não é só quando a gente está tratando da educação e sexualidade, a gente não está tratando somente com as crianças. É um processo que nós temos que trabalhar dentro do seio familiar, dentro dessa formação. O professor, ele nunca está formando somente o filho, ele forma toda a família a partir do momento que ele traz uma proposta pedagógica, um processo de ensino-aprendizagem, agregando a parceria e a participação da família em determinadas temáticas. E essa, quando a gente trata da educação sexual, a família precisa estar presente. É preciso que haja uma coletividade, uma união de forças e que haja, dentro desse planejamento, dessa intencionalidade, a participação da família, né? E aí a gente vai ver aí que, até alguns exemplos que eu já vivenciei e já experimentei de algumas iniciativas de escola, eu já verifiquei que alguns estudantes tomaram coragem, né, para falar sobre situações de abuso, e a gente já discutiu isso aqui, abuso nos seus lares, ou, enfim, qualquer outro espaço que seja, dentro deste momento de diálogo sobre a temática. Então, isso é importante ser tratado, porque é a partir dessa temática que as verdades vêm à tona. E eu acho que eu já até falei isso aqui para vocês, que a maioria das denúncias que acontecem com relação de abuso, elas são feitas pelos profissionais da área de educação. Porque é nesse ambiente que o estudante consegue ter maior segurança para tratar desse assunto, para dialogar sobre esse assunto. Principalmente quando a gente sabe que a maior parte dos abusos são acontecidos dentro de casa. Ora, se isso acontece dentro de casa, é claro que eles não vão dialogar isso com seus pares, né, familiares, com seus familiares mais próximos. Até porque existem, né, vários fatores, várias variáveis nesse sentido. Principalmente a menina, quando é abusada pelo pai ou pelo padrasto, né, a gente vê muito nessa fala que a mãe prefere muitas vezes ficar do lado do abusador. Então, isso, infelizmente, é uma realidade não só brasileira, tá, gente? Então, isso não é uma realidade só brasileira, há muitos estudos, isso é uma prática da organização social, não só do Brasil, mas do mundo como um todo. Quando a gente pega a literatura que vai tratar desses assuntos, que falam desses relatos de abuso, as características são muito próprias, independentemente da civilização, tá? E aí, quando a gente vai falar da questão da educação sexual aqui no Brasil, a gente vai perceber que isso começa a entrar em voga aqui no Brasil lá na década de 20. E aí vocês devem estudar isso, se é que já não estudaram, sobre história da educação. Em 1920, nós estamos vivendo um processo aqui no Brasil, onde a gente está discutindo muito a questão da reformulação das políticas públicas pós-república, né? Proclamação da República. Como é que se estruturaria a educação aqui no Brasil? E aí a gente tem o que a gente era chamado lá na década de 20, os conselheiros de educadores, conselhos de educadores. Esses conselheiros começaram a reformular e já começaram a pensar sobre a questão da inclusão desse tema
dentro da organização do currículo aqui no Brasil. Então, isso não é novo, apesar das pessoas acharem, ter o tabu, agora quer discutir sobre o tema de sexualidade, mas no Brasil a gente já discutia isso desde a década, há um século atrás, né, considerando a data aí, o ano que nós estamos atribuindo, 1920, nós estamos em 2021. Então, há mais de um século, nós já discutimos sobre essa temática dentro das políticas públicas aqui da educação. Entretanto, até hoje a gente trata isso como se fosse um tabu, negando mais por uma questão ideológica de valores, né, morais aí desse processo. Mas apesar de ter começado a falar lá na década de 90, no início do século 20, né, em 1920, foi só na década de 90 que a gente teve realmente um mais afinco para tratar sobre a questão da sexualidade com o advento do HIV, né, da AIDS, e principalmente no pós-ditadura militar. Então, a gente precisa levar em consideração todos esses acontecimentos históricos. Eu sempre falo que quando a gente vai estudar a história da educação, a gente vê que principalmente aqui no Brasil, né, nas políticas públicas, nós vamos ter uma evolução muito grande em determinados períodos da história do Brasil e um retrocesso gigante em outros momentos da história. E na ditadura militar a gente teve um retrocesso muito grande das políticas públicas voltadas para a educação. Então é só na década de 90, com o fim da ditadura militar, que a gente vai conseguir tratar com maior relevância a questão da sexualidade, porque, né, em virtude do momento que estávamos vivendo, o surgimento aí do HIV, mas ela se concretiza mesmo após a publicação da LDB, a Lei 9394, né, que aí vai ter o surgimento dos parâmetros curriculares nacionais, os famosos PCNs, onde já foi incluído a temática da orientação sexual, né, o termo que foi escolhido na época para tratar sobre esses temas transversais do currículo, né, no sentido da área da biologia, no sentido da área das ciências, das ciências humanas. Então, a gente vê que, apesar de ter sido incluído nos PCNs, lá na década de 90, parece que houve um grande retrocesso nas últimas décadas, né? Dentro das professoras, a gente vendo professoras e escolas, estabelecimentos de ensino, com medo de tratar essa temática. E aí a gente precisa vir nessa contextualização. Hoje nós estamos abordando uma documentação, política pública chamada BNCC, a Base Nacional Comum Curricular, né? E dentro dessa reformulação, a gente teve uma disputa, né, ideológica durante a tramitação desse documento, que veio para trazer um currículo comum para toda a nacionalidade brasileira, que a gente vai ver aí exatamente esse retrocesso dentro da perspectiva histórica da educação das políticas públicas. A gente vê aí, justamente nessa tramitação da BNCC, um processo onde a gente viu parlamentares que, né, ameaçavam fazer as famosas manobras políticas para que esse documento não passasse pela aprovação do Congresso Nacional, né? E a gente viu muitas pessoas que estavam elaborando, profissionais da área de educação muito gabaritadas, elaborando esse documento, a BNCC, serem ameaçadas por conta dessa temática. E aí foi, assim, enfim, a gente é perplexo a gente ver que políticas públicas tão importantes, vendo que é um tema que precisa ser tratado de uma forma séria dentro do contexto educacional, sendo manobras de uma politicagem nacional de parlamentares, obviamente, a gente sabe disso, de um cunho voltado com ideologias religiosas, e aqui eu não estou para falar de religião nenhuma, porque todas tomaram partido com relação a isso, e não querendo negar o direito do cidadão de trabalhar a questão do gênero e a questão da sua sexualidade. E aí a pergunta que eu faço, qual é o medo de se tratar a questão de gênero e tratar a questão da sexualidade? Sendo que muitas vezes isso não é tratado nem dentro de casa. E sabemos que as pessoas que não tiveram esse tratamento da sexualidade, do gênero, dentro do seu seio familiar, sofreram e sofrem consequências muito grandes. Então, é importante a gente ter essa análise desse contexto histórico para que a gente possa entender a questão desse medo, desse receio das instituições educacionais e dos professores em abordar essa temática, né? E aí a gente vai ter a BNCC, ok, tirou, não quis tocar nesse assunto,
diretamente, mas a gente vai ter uma resolução do Conselho Nacional de Educação que aprovou, que quando aprova a BNCC, em 2017, para o ensino fundamental, a promessa de temas transversais, e esses temas transversais são tratados em um documento paralelo, mas não se fala sobre ele desde então, né? Então, mudou-se o governo e a gente teve, então, uma estagnação, uma paralisação dessa temática, até porque mudou o governo, mudou todo o Conselho de Educação, enfim. É aquilo que eu sempre falo, a gente não tem ao longo dos anos de formação do Brasil e das políticas públicas voltadas para a educação do Estado brasileiro, a gente não tem uma política de Estado, a gente tem políticas de governo, né? Para vocês entenderem bem a diferença de um para outro, política de Estado é aquela que a gente faz uma política que dê continuidade naquilo que está bom, naquilo que está sendo falado, naquilo que é importante para a nação, né, que fica permanente. A política de governo é aquela que vem para substituir aquilo que está bom, mas que quer mudar porque foi o governo anterior que fez. Então, eu não estou a fim de fazer o que o outro governo fez, eu estou a fim de deixar minha marca, a marca do governo tal. Então, mesmo se um projeto, uma política pública está fluindo bem, dando uma perspectiva, dando resultados favoráveis, vem, então, a dizimação dessa política pública em vertente de outra, e a gente não vê uma continuidade daquilo que está dando certo, né? Então, a gente vê muito essa lógica dentro, e a gente sabe que a educação e sempre foi uma mola de negociação, né? Todo mundo quer, toda vez que muda um governo, a gente tem distinções de políticas públicas voltadas para a educação. A de ver, por exemplo, o que a gente tem vivenciado agora, nesse momento de políticas públicas voltadas para a educação no Brasil, né? Onde nós vemos aí, por exemplo, anos nós trabalhando a questão da inclusão das crianças com deficiência e vi uma política dizendo para fazer uma separação das crianças com deficiência das crianças ditas, entre aspas, normais, que não possuem deficiência, né? Criar locais próprios para criança com deficiência, sendo que a gente sabe que, pedagogicamente, para uma criança com deficiência, com qualquer dificuldade cognitiva que ela tem, o importante, isso facilita o processo de aprendizado dela, ela está incluída dentro do processo, e não separada. Mas, enfim, é justamente isso, o antagonismo das políticas públicas, é o retrocesso que nós vivemos dentro dessa perspectiva, dessa lógica que o Brasil criou, que não se estabelece políticas públicas de Estado, e sim políticas públicas de governo. E aí a gente vai tratar a questão do conceito de sexualidade, que ela, obviamente, que é o que a gente tem falado bastante, que ela não se restringe apenas ao sexo, né? Vai muito mais que isso. Então, segundo a Organização Mundial da Saúde, eles deixam explícito nos seus documentos que a sexualidade é a experiência, experienciada, e expressa em pensamentos, fantasias, desejos, crenças, atitudes, valores, comportamentos, práticas, papéis e relacionamentos. Então, é muito subjetivo quando a gente está tratando da questão da sexualidade, né? Aquilo que a gente está falando. Quando a gente está falando de sexualidade, eu preciso ter claro, ensinar clareza para uma criança qual é a distinção de um afeto para um abuso. Né? Se isso não é tratado, se ela não consegue discernir a diferença de uma para ele, obviamente que ela vai achar muitas vezes, quando estiver sofrendo um abuso, que aquilo é um afeto. E a gente sabe que a maioria das pessoas que abusam, fazem abuso de uma determinada pessoa, de uma determinada criança, ela sempre se justifica dizendo que não é um abuso, é um afeto, sendo que na verdade não é. Então, é necessário ter essa clareza, né? A questão de valores, quais são os comportamentos que a gente precisa ter numa sociedade tão diversificada, né? E em uma visão mais ampla, a gente tem que tratar diversos temas que entram dentro desse guarda-chuva da educação sexual, como, por exemplo, o autoconhecimento, as discussões sobre intimidade, sobre como se relacionar com os amigos, como se relacionar à família, né, o papel do pai, da mãe, do irmão, eles, até onde vai o espaço de um, de outro, as potencialidades dos parceiros e entre outros assuntos que a gente trabalha de uma forma transversal nas temáticas de educação sexual dentro do ambiente e do espaço escolar, e até mesmo fora deles, né?
Então, a sexualidade, ela não está ligada à promoção do... ela, ela está ligada diretamente, na verdade, à promoção do bem-estar, mas não só apenas, mas também nas práticas sexuais, porque isso é importante ser discutido, né? É importante o ser humano sair completo dentro da sua formação e entender o que são essas práticas e o que é permitido, né? O que são os valores, o que são os meus valores, até onde eu permito determinadas situações, até onde é permitido que essas relações se estabeleçam, até onde é permitido que esse processo de relacionamento entre seus pares, seus colegas, seus familiares, até onde tem essa limitação, até onde vai o direito de um e de outro, ok? E a gente vai tentar trazer aqui para vocês alguns documentos, como, por exemplo, os PCNs, os próprios PCNs que vieram antes da BNCC, já tratavam dessa questão de como abordar a questão da sexualidade com cada faixa etária, né? E até mesmo a BNCC destaca, em alguns trechos, temas relacionados à educação sexual, como o conhecimento do próprio corpo e a construção da autoestima na educação infantil e a compreensão dos sistemas reprodutores masculino e feminino, nos anos finais e finais. E no ensino médio, a gente tratar a questão da gravidez, né, todo esse processo anticonceptivo que cada faixa etária tem a sua temática e tem o seu amadurecimento para que a educação sexual seja trabalhada e abordada. Então, eu trago aqui, quando a gente, dentro do cenário, da atual conjuntura sobre essas temáticas, a Unesco lançou um documento, em 2014, que ela traz um rol de temáticas que podem ser abordadas de acordo com a faixa etária de cada criança. E olha aqui, o que é interessante, esse documento diz o seguinte, que dos 5 a 8 anos, o que a escola deve trabalhar? Primeiro, os direitos humanos que protegem todas as pessoas contra o abuso e a violência sexual e a violência de gênero. É aquilo que eu estava tratando, né? Saber diferenciar o que é abuso de afeto. A questão do toque, né? O toque inapropriado, o sexo indesejado. Então, saber tratar e saber distinguir o que é isso, o que é um abuso ou a violência sexual de um sentimento, saber distinguir essas temáticas. Então, precisa ser trabalhado, até porque se a criança não sabe o que é isso, muitas vezes ela se torna vítima de algo que ela confunde com um desses dois conceitos, né? Ou, aliás, com o conceito de sentimento, né? Não é nem porque para ela, na cabeça dela, aquilo está sendo feito por alguém maior, alguém que ela tenha uma certa confiabilidade, e isso, às vezes, é transmitido para ela como sendo um afeto, quando, na verdade, não é, ok? E aí, dos 9 a 12 anos, o documento trata também essa questão da distinção de abuso e sentimento, né, sexual, e tenta trazer também as consequências que isso pode trazer para a vida, então, tanto da criança, do adolescente, qual as consequências que isso pode levar lá na frente para ela. Também tem que trazer a questão que existem maneiras de procurar ajuda. Aqui a gente já trabalha como a criança pode procurar ajuda, e geralmente essas ajudas são buscadas dentro do ambiente escolar, ok? E também a gente precisa trabalhar, e é trabalhado muitas vezes, que essas pessoas que são abusadas, elas precisam de apoio psicológico, um apoio de médico, naquele momento que aquele fato aconteceu. E aí aqui a gente traga aqui para vocês outras faixas etárias que não são menos importantes, mas aí vocês, eu só quero que vocês percebam que a cada faixa etária o documento traz elementos que são importantes. Então, aqui do 15 só para falar por alto, dos 12 aos 15 anos, a gente volta a tratar da questão de abuso sexual, e a questão entra aqui já uma outra perspectiva, que é a violência de gênero, o papel da mulher, né, que muitas vezes a mulher, ela é violentada pelo fato só de ser mulher, né, então a gente já traz essa temática, a gente traz aí uma outra temática também com relação à desigualdade de gênero, né? Por que a mulher tem que ser a mulher que fica em casa cuidando dos filhos? Por que a mulher que tem que cozinhar? Porque esses questionamentos que está intrínseco dentro da sociedade, principalmente aqui no Brasil, né? Uma sociedade machista, patriarcal, que a gente trata a mulher, e essa diferenciação
né, do qual é o papel da mulher e qual é o papel do homem, fazendo aquilo que a gente até abordou aqui do sexismo, né? Por que fazer essa distinção entre os pares, né? E com o adolescente, o adolescente e o jovem, a gente vai tratar aqui a questão dos direitos humanos e a questão da construção das relações de gêneros mais igualitárias, né? Principalmente trazendo à tona essa igualdade de gênero, muito mais, e a questão, né? Até onde vai o direito de um, e o que o Estatuto, por exemplo, vamos dar um exemplo aqui, o Estatuto da Criança e do Adolescente, o que o Estatuto da Criança e do Adolescente trata sobre a questão da sexualidade, né? O que é um abuso, o que é aqui, que cognitivamente eles já conseguem saber o que é o direito dele, a quem ele deve correr para buscar os seus direitos. Bom, aqui eu vou trazer para vocês, eu vou apresentar agora para vocês um vídeo muito interessante que trata um pouco dessa questão, sobre a gente fazer esse desfecho, de desmistificar por que não se deve ter medo de trabalhar sobre a questão da educação sexual. E aquilo que eu sempre bato na tecla, os professores nunca estão sozinhos para trabalhar esta temática. Existe toda uma equipe multidisciplinar do ambiente, do espaço escolar, que vai poder ajudá-lo a abordar essa temática, que muitas vezes ela é um dificultor, né, do processo de ensino-aprendizagem. E também a gente não pode desmerecer que também nós, profissionais da educação, nós não fomos preparados, e muitos de nós, da geração de 20 anos para cá, dos nossos pais, nossos avós, enfim, não tiveram esse diálogo, não sabiam dialogar sobre isso. E mesmo que a gente tenha uma formação acadêmica, a gente tem os nossos valores, a gente tem as nossas perspectivas, a gente tem os nossos anseios e receios, né, com relação a determinadas temáticas, mas é aquilo que eu sempre falo, são medos que precisam ser quebrados, né, que precisam ser desmistificados ao longo do processo de ensino-aprendizagem, no ambiente, no espaço escolar, ok? Deixa eu passar aqui para vocês. Que crianças e adolescentes devem ter educação sexual nas escolas? Aliás, você realmente sabe do que se trata ou formou sua opinião com base numa polêmica eleitoral? Primeiro, falar de sexualidade não é dar aula de sexo. Essa confusão geralmente acontece porque a maioria das pessoas não sabe que sexualidade é muito mais do que genitais, penetração e etc. Ela tem a ver com identidade, afeto, desejo, cidadania, a forma como eu me relaciono comigo e com os outros. Ou seja, todo ser humano nasce e morre sexual, independente de ter transado na vida ou não. Em países como Holanda e Canadá, a educação sexual começa ainda no jardim de infância e não faz nenhuma referência explícita ao sexo. O conteúdo e a linguagem são apropriados à idade da criança e os tópicos eles evoluem conforme ela se desenvolve. Por exemplo, aos 4 anos de idade, a criança aprende o que é amor e como a gente manifesta esse sentimento. Com um abraço, com um beijo no rosto, com carinho. Aprende a diferença entre gostar de alguém como amigo e gostar de alguém como namorado, como é o corpo humano. Por volta dos 7, eles ouvem dos professores que existem diferentes tipos de família, que alguns pais são separados, que existem filhos adotados e por aí vai. Aos 8 anos, eles conversam sobre autoimagem e autoestima.
Então, que algumas pessoas são altas, outras baixas, algumas têm o cabelo liso, outras cacheado, enfim. E estereótipos de gênero. Então, que meninas podem jogar bola e meninos podem chorar. Mais pra frente, eles abordam questões como a menstruação, as mudanças que o corpo enfrenta durante a puberdade. Muito antes de falar sobre sexo, se explica para a criança sobre consentimento, que ela é dona do próprio corpo, que as partes íntimas só podem ser tocadas por adultos em momentos de higiene como banho, né, para que ela entenda a diferença entre cuidado, proteção e abuso, que ela sempre terá o direito de dizer não. Enquanto muitos seguem no discurso simplista de meu filho não tem idade para essas coisas, muita gente com idade para essas coisas pode tocar no assunto e nos seus filhos, sem que eles tenham noção ou condições de se defender. Educação sexual serve para proteger contra a violência e também contra uma gravidez indesejada, doenças sexualmente transmissíveis, quando a gente consegue falar sobre sexo seguro e métodos contraceptivos, camisinha, pílula e tal. Mais ainda, educação sexual pode reduzir os índices de bullying e de suicídio entre os jovens. Por exemplo, porque ela aborda a orientação sexual e o respeito à diversidade. Seu filho provavelmente vai transar. Isso tá totalmente fora do seu controle, acredite. E ele vai aprender sobre sexo sim, mas sabe onde? Na internet e na pornografia, principalmente. Não falar sobre o assunto não vai parar o desenvolvimento, nem acabar com a curiosidade dessa criança. Não é mais interessante dar as informações corretas para que ela tenha condições de escolher de uma forma consciente, saudável e segura? Que ela não sofra com tantos mitos, não seja vítima nem reproduza preconceitos. A Organização Mundial de Saúde já analisou relatórios sobre o impacto da educação sexual no comportamento desses jovens e detectou que quanto mais informação de sexualidade, claro, de qualidade, mais tarde esses jovens iniciam a vida sexual. Gente, passou da hora de superar essa ideia de que educação sexual vai fazer com que as crianças transem antes ou que vai erotizá-las. Algumas letras de músicas erotizam crianças, alguns programas de televisão e outras coisas que estão aí no nosso dia a dia. Não educação sexual. Yahoo! Bom, pessoal, é isso. Então, eu estou aqui finalizando a nossa aula. E eu registro aqui que geralmente a nossa aula demora um pouquinho mais, quando tem participação dos alunos, né? Mas aqui são já 15 para as 8 e não tive participação de nenhum aluno. Mas fica aqui gravado, né? Você não pôde participar, mas fica aqui gravado, a gente não conseguiu interagir, mas vai ficar disponível aqui para vocês, vocês possam assistir na hora que ficarem mais adequado para vocês, ok? É isso, fiquem bem, se cuidem e a gente se encontra na próxima semana, lembrando que na próxima semana é uma aula de revisão, ok? Então, será uma aula que nós iremos rever tudo que a gente discutiu aqui. Então, será uma aula um pouco mais curta, mas com algumas revisões de alguns tópicos e temáticas que nós debatemos aqui. Um abraço.